Ok, seu José Manuel, faz oração para nós. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a mais. Não sei há quanto tempo já estamos reunidos com esse estudo, mas é um bom tempo, né? Então, com certeza todos estão aproveitando bem. E hoje nós vamos dar continuidade falando da lição 7. Então, já vou aqui compartilhar a tela para a gente poder já dar continuidade. Todos podem ver, né? Lição 7. Perfil e modelos de reuniões de home group. Então, a gente vai falar agora sobre alguns modelos, algumas sugestões de reuniões, maneira como conduzir a reunião. Acho que todo mundo percebeu bem, que, na verdade, várias lições, vários capítulos sempre estão repetindo alguns assuntos importantes que já foram tratados nas lições anteriores. E isso é importante, como eu já mencionei ontem, é importante para poder reforçar isso em nós como algo importante para a vitória. Então, na verdade, quando a gente pega para estudar o manual, principalmente quando a gente está começando o trabalho de home group como iniciante, a gente pode até sentir assim que parece muito complexo, parece que tem muita coisa para poder fazer, muitos detalhes, parece que está dizendo o que pode, o que não pode. Uma vez uma pessoa até falou assim, se a gente for seguir toda a linha que está escrita no manual, parece que você está, como diz, engessando a pessoa, A pessoa toda hora tem que estar verificando ali, como se fosse uma constituição, Só que, na verdade, quando a pessoa vai pegando um pouco mais de experiência e consegue realizar alguns home group de forma vitoriosa, tem experiência vitoriosa com home group, ele percebe que, na verdade, é bem simples. O que precisa para a vitória no home group não são tantas coisas assim. Aqui no manual a gente fala o máximo possível, com o máximo de detalhe, para poder tentar alcançar o máximo de pessoa possível. Como tem vários home groups diferentes, com experiências diferentes, então no manual a gente tenta colocar tudo assim para ver se pega todas as experiências de todo mundo em todas as situações. Mas, na verdade, aqueles que já têm um pouco mais de experiência com home group sabem que é bem simples. Então, essa é a razão porque muitas vezes repete algum conteúdo, mesmo que seja falado de forma um pouco diferente, mas o conteúdo, ele de certa forma, ele é repetido na lição seguinte, Por quê? Porque o trabalho de home group ele é relativamente simples. Na verdade, tem uma parte mais interna, que tem que ter vitória, tem a parte externa também, alguma coisa bem básica para poder seguir, e o restante é a inspiração de Deus, é a capacidade que nós temos de levantar condição interna suficiente para que Deus possa interferir no trabalho do home group e assim por diante. Então, assim, é simples de realizar, só que nós damos algumas dicas principais baseadas, principalmente nas experiências dos home group vitoriosos, para poder facilitar o líder do home group perceber e compreender o que deve ser feito. Então, nessa lição 7, a gente vai estar falando alguns modelos de reunião, dando algumas sugestões práticas, mas não entenda que isso é uma coisa que tem que seguir absolutamente, exatamente do jeito que está ali, sem tirar nem colocar uma vírgula, como se fosse uma lei, como se fosse uma constituição. Não é essa a ideia. A ideia é mostrar um exemplo, principalmente um exemplo vitorioso, para que a pessoa possa se sentir inspirado. E sim, ela pode seguir exatamente como está ali também, não tem problema nenhum. Mas quando a pessoa for tendo mais experiências práticas, ela vai perceber que aquilo ali é apenas um guia para que ela possa chegar a ter vitória, que ela possa chegar a ter sucesso. Então, a gente vai estar falando hoje de vários pontos, inclusive vamos repetir alguns assuntos importantes que já foram tratados em outras lições, mas a ideia é assim, quanto mais importante a coisa é, mais nós repetimos para que isso possa entrar dentro de nós, Então, nós vamos começar falando sobre reuniões não oficiais de home group, também são muito importantes. O que significa reunião não oficial? Um grupo saudável tem muitas reuniões. Não é preciso que se crie uma agenda rígida e cansativa. O importante é que o grupo não fique preso apenas à reunião oficial. Aquela reunião, toda sexta-feira, tal horário, todo sábado, todo domingo, Então, além disso, é importante que
as pessoas do home group, juntamente com o líder do home group, também possam planejar outros tipos de reuniões. Nós já mencionamos isso em lições anteriores também, com certeza, que é visitas, né, a algum local, reunião para poder fazer algum tipo de comemoração, né, pode ser comemoração de aniversário, visita a algum parque, algum tipo de trabalho social junto. Então, o home group pode, é permitido fazer outros tipos de reuniões também. Claro, é importante manter aquela reunião oficial semanalmente, né? E só que é importante fazer outros tipos de reunião também. Isso é para quê? Isso é para manter a unidade e a motivação em alta. Então, além da reunião oficial do home group, fazer outras reuniões é importante. Aí vai de acordo com a inspiração que Deus der para cada home group, de acordo com a situação daquele local, de acordo com a situação dos membros, né? Por exemplo, se os membros moram mais longe ou mais perto, vai influenciar. Mas é importante que tenham outros tipos de reuniões também, na medida do possível. Significa que tem que ter uma reunião extra toda semana? Não, não é isso. Mas pode ter reunião de acordo com o planejamento daquele home group, uma vez por mês, 2 vezes por mês, ou uma vez a cada 40 dias. Isso depende muito como as pessoas combinam para fazer. E diferentes tipos de reuniões podem ser feitas. Então, é importante combinar isso dentro do home group. O líder, né, tem que estar aberto a essas possibilidades também, porque isso vai manter saudável, né, o home group, vai manter uma unidade e vai manter a motivação das pessoas do home group. Reunião de oração semanal na casa do anfitrião ou na casa de outro irmão. Então, aqui tem alguns exemplos, né, de reunião. Quando nós falamos de home group, eu me lembro que, acho que na terceira vez ou na segunda, né, que eu falei aqui, eu dei um exemplo que a gente fazia reuniões na igreja local e fazia oração. Pode ser na igreja local? Pode, não tem problema, mas pensando bem, também é importante, na medida do possível, fazer isso dentro do ambiente da casa, né? Pode ser na casa do líder do home group, pode ser na casa do anfitrião, né? Aquela pessoa que recebe o home group na sua casa, para poder purificar aquele ambiente, né? Poder melhorar ainda mais aquele ambiente espiritual, ou na casa de algum outro irmão do home group. Na verdade, pode fazer até um rodízio, né? Se tem 5 famílias no home group, cada semana, ou a cada 15 dias, ou uma vez por mês, isso depende muito do home group, né? As pessoas podem ir lá, fazer um rodízio, passando de casa em casa para poder fazer oração. Não há tanta necessidade que seja uma oração muito longa, uma vigília, pode ser de forma bem adequada, mas esse é um exemplo, né, de reunião extra, que pode ser feito além da própria reunião do home group também. Encontro para um café da manhã ou para um café da tarde, isso nós já mencionamos algumas outras vezes também. Encontro das mulheres do home group, então todas as esposas, ou mesmo que não seja casado, né, as mulheres do home group reúnem para fazer alguma atividade das mulheres. Encontro das mulheres para fazer algum tipo de visita, né, a alguém e assim por diante. Também pode ter o encontro dos homens, claro, pode, deve, né? Não significa que toda reunião tem ou pode ser assim, mas muitas vezes a reunião deve ser feita juntos, né? Mas não tem nenhum problema fazer também de forma criativa. Reúne todos os homens do grupo, faz alguma atividade mais focada, né, no masculino, as mulheres a mesma coisa. Então, o que é importante aqui não significa que tem que fazer tudo isso, como eu falei no início, né? Não é para tratar o manual como se fosse uma constituição, não, sabe? Que exatamente tudo que está escrito ali eu tenho que seguir passo a passo e fazer um por um. Não é exatamente assim, senão a pessoa vai ficar muito ocupada para fazer cada uma dessas, né? Ela vai ter que fazer reunião semanal de oração, depois o encontro do café da manhã, depois o encontro do café da tarde, depois o encontro das mulheres, depois uma visita, depois o encontro dos homens. Então, assim, é importante pegar tudo isso como uma ideia, mas o líder do home group, ele é sujeito, né? Na verdade, o home group em si, ele é sujeito para decidir. Então, aqui são várias sugestões e ideias baseadas em práticas, né, que já foram feitas. Outro exemplo, né, também, para poder criar essa união, manter essa união em alta e manter o alto astral do grupo, todos sentando juntos na igreja. Isso também pode fazer assim, né? Uma região que tem ali 3, 4, 5 home group. Então, imagina que no dia do sermão dominical, eles planejam, né, que todos eles vão lá, vão sentar junto. É uma regra que tem que ser assim? Não. Como eu disse, são ideias, né, que pode ser feita com a finalidade de manter ou criar, né, uma boa união dentro do home group, manter o alto astral daquele home group. Então, todos vão lá, sentam junto, por exemplo, no mesmo local, assim,
durante o sermão dominical, participa do sermão junto. Se tiver algum membro novo ali naquele home group, com certeza ele vai gostar de ficar junto também, são as pessoas que ele conhece. Então, são muitas ideias para manter o home group cada vez mais unidos, e não só na reunião mesmo oficial, mas em outras oportunidades também manter assim. Recomendações para a reunião principal do home group. Na reunião principal do home group deve prevalecer a liberdade e a espontaneidade. É necessário seguir a inspiração de Deus. Então, isso para o líder do home group é aquela ideia, né, que ele não deve dominar a reunião de uma forma muito assim, que somente ele toma as ações, né? Por exemplo, somente ele fala. Não, ele deve fazer de uma forma que as pessoas sintam-se livres para poder falar, para poder se expressarem, e também que seja de forma espontânea. Na verdade, o líder do home group pode e deve, e não só o líder do home group, como todos os membros do home group, devem fazer oração para que o home group chegue nessa situação, né, de liberdade e espontaneidade, onde todo mundo se sente livre para falar, para poder se expressar. O próprio líder do home group também. Então, depois de quebrar a barreira, o home group chega nesse nível, né, de atividade. Não podemos saber quando Deus tocará no coração das pessoas. Então, tudo deve ser feito com investimento de coração. Então, cada elemento que for acontecer ali na hora do home group, desde a oração, as canções, a palavra, tudo isso é importante que as pessoas do home group, principalmente o líder, né, como responsável ali, deve estar fazendo com bastante investimento de coração. Em outras palavras, podemos dizer, fazendo com sinceridade, porque Deus, quanto mais a gente conseguir entregar o home group na mão de Deus, melhor vai ser. Então, para isso, quanto mais investimento de coração, quanto mais sinceridade a gente tenta colocar, mais Deus vai ficar livre para poder agir naquele home group e fazer com que ele tenha sucesso, começando pelo sucesso interno, que é o crescimento, né, das pessoas, e também, claro que sim, sucesso externo, que é multiplicação, nascimento de filhos espirituais e o crescimento de forma geral. Cada líder de home group deve procurar ouvir Deus para cada reunião. É aquele mesmo conceito que eu acabei de falar agora, né? Permitir o máximo possível Deus conduzir a reunião. Para isso, uma motivação pura, um investimento de coração é muito importante. No entanto, é importante termos uma direção pré-estabelecida para que possamos seguir. É mais ou menos resumindo aquilo que eu já falei no início, né? Deus é que vai estar tratando de alguma forma, é Deus que vai conduzir pela sua inspiração, mas nós seguimos alguns elementos básicos, né, dentro da reunião. Por exemplo, existe uma sequência do que deve acontecer, tem o manual de home group que fala um passo a passo do que nós devemos fazer e assim por diante, né? Então, na verdade, o que deve ter é um bom equilíbrio entre seguir o passo a passo de como fazer o home group e também colocar uma inspiração de Deus. Não é bom a gente deixar a balança pender para um lado, ou seja, radicalizar para um lado. Mas é importante a gente equilibrar as duas coisas, sabendo que a inspiração de Deus é o sujeito ali no momento, né, do home group, desde a preparação durante toda a semana, mas também é importante ter uma estratégia pré-estabelecida e uma direção para poder seguir. Então, o manual faz essa função. A parte de conseguir receber a inspiração, a guia de Deus, na verdade, seria mais uma responsabilidade individual, onde cada um faz oração, faz condições para que Deus possa usá-lo, né, para poder conduzir o home group da forma mais sábia possível. Continuando a recomendação para a reunião do home group. É bom que o líder do home group e os auxiliares cheguem algum tempo antes da reunião para terem um período de tempo juntos de oração. Então, é muito importante os líderes principais, aqueles auxiliares, o auxiliar que vai ajudar com a música e assim por diante, que eles cheguem um pouquinho antes. Às vezes chegar em cima da hora não é bom, às vezes chegar atrasado, claro que sim, pior ainda, né? Mas chegar um pouquinho antes, alguns minutos que seja, para junto com o anfitrião, a pessoa que vai receber ali, fazer uma oração junto, mesmo que seja um minutinho de oração. Então, isso é mais para demonstrar, né, na prática, a nossa sinceridade para aquele home group. A oração deve ser de acordo com o ambiente do grupo. Há momentos em que, devido à presença de convidados novos, podemos trocar o aju pelo amém. Então, é outro ponto importante, né? Aqui já estamos falando da oração dentro da reunião, a oração inicial, a oração para finalizar, algum pedido de oração. Então, assim, o líder do home group deve estar sempre preocupado, assim como um bebê recém-nascido, que foi citado ontem, né, com aqueles convidados. O foco principal é cuidar
bem, recepcionar bem os convidados. Claro que sim, todos os membros também devem ser cuidado bem e também tratado bem e também deve ser inspirado pelo home group, mas de forma geral, nós membros temos certa maturidade a mais. Nós não estamos ali unicamente para poder buscar amor, nós também estamos ali para dar amor. Como consequência, nós recebemos também. Mas no caso dos convidados, a gente vai entender que eles estão ali praticamente para poder receber amor, é como aquele bebê recém-nascido, né? Então a gente tem que investir bastante neles. Então sempre assim, a situação do momento e a inspiração de Deus sempre vai estar acima daquele protocolo que tem que ser seguido. Então, nós sabemos que na nossa oração a gente fala Aju, mas por acaso tem um convidado ali, a gente não sabe a reação dele. Então, naquele momento, não tem nenhum problema a gente falar amém, por exemplo. O momento da canção não deve ser somente para cumprir um protocolo, mas deve produzir um resultado que contribua para o bom andamento da reunião. Então, algumas pessoas podem pensar, né, tem que cantar porque tem que cantar, está escrito aqui, mas é importante buscar qual que é a finalidade do momento da canção. E ela tem a sua finalidade. Já falamos, né, do momento da canção, se eu não me engano, lá na lição 2, e talvez vai aparecer também daqui para frente, mas é importante saber que cada momento do home group tem a sua finalidade. E se nós, como líderes de home group, estivermos focando nisso e buscando e até mentalizando para Deus, né, pedindo, Pais Celestiais, por favor, permita que cada elemento do meu home group cumpra a sua função. Então, a canção também vai cumprir a sua função. Nós já vimos, né, em alguns home group, o convidado fica muito emocionado durante a canção. E olha que naquele dia foi cantada somente canção da igreja. Então, nem era uma canção que ele sabia, mas ele se sentiu muito inspirado pelo ambiente. Então, naquele dia, todo mundo estava bem inspirado, todo mundo estava cantando com o coração, assim. E interessante que o convidado ficou emocionado com aquele momento, né? Então, cada elemento da reunião deve cumprir a sua função. A pessoa que dirige as músicas deve estimular todos para que cantem, batam palmas, etc., mas de uma forma natural, sem forçar ou constranger. Importante que cada frase que a gente lê, cada lição que a gente estuda, cada título, a gente percebe que o manual ele tem uma visão assim, de que nós devemos fazer isso, mas deve ser de forma equilibrada. Nós devemos levar até esse ponto, mas deve ser de forma equilibrada. Sempre está falando isso, né? Por exemplo, com certeza devemos estimular todas as pessoas, bater palma, cantar em voz alta, mas sempre da forma mais natural possível. Ou seja, se a pessoa mostrou um pouquinho de resistência, não tem muito o que fazer. Pode estimular, mas não até chegar ao nível de forçar a pessoa ou até de constranger a pessoa, né? Então, sempre o manual ele foi escrito também dessa forma, mostrando o ideal, mas mostramos que nós temos que ir com paciência até alcançar o ideal. Mostra onde temos que chegar para a gente não esquecer da meta e da visão, mas mostrando que tem que ser através da inspiração de Deus, sem forçar, de forma natural. Então, isso se o líder do home group, né, pegar todas essas lições, né, estudar e tentar praticar, pode ter certeza que vai dar um crescimento gigante, né, para o líder do home group quando ele tenta praticar esses princípios, né, que o manual coloca. Dar as boas-vindas aos visitantes, apresentando cada um pelo nome, mencionando a pessoa que os convidou. Importante isso com certeza, porque, como eu já disse, vamos repetir mais uma vez, o convidado é aquele bebê recém-nascido. Ele tem que ser amado, tem que ser cuidado, tem que ser valorizado, tem que ser admirado, ou seja, ele tem que ser bem cuidado e bem tratado dentro da reunião do home group, para ele sentir amor, querer voltar. Mesmo que ele não entenda muito o que foi falado nas palavras, às vezes as palavras são palavras de alto nível, então a gente não tem expectativa de que o convidado vai entender tudo que está sendo falado ali, nem é para ter essa expectativa tão alta, senão a gente pode nos frustrar rapidamente, né? Então é importante dar boas-vindas aos visitantes, isso às vezes a gente esquece, a gente está ali preocupado, quem vai fazer a leitura, quem vai cantar, será que chegou, não chegou, o clima está frio, está quente, a gente fica preocupado com outras coisas e deixa passar os visitantes em branco. Então, dar as boas-vindas apresentando cada um pelo nome. Para apresentar pelo nome é importante que a pessoa tenha o nome. Não tem problema, claro, na hora da reunião pedir para a pessoa falar o nome, ok, é uma maneira, né? Mas como treinamento e como esforço, né, consciente do líder do home group, é importante ele estabelecer uma estratégia para que ele possa receber os nomes antecipadamente. Por exemplo, imagina que ele peça para cada pessoa que trouxer uma pessoa nova, avisa para ele antes, avisa pelo WhatsApp,
por exemplo, 1 hora antes da reunião já avisa, eu estou levando aí o senhor João, até fala um pequeno histórico dele, ele é evangélico, ele me conheceu faz 2 dias no trabalho e ele nunca conheceu nada sobre nós, ele nem sabe de nada, é a primeira vez, sabe? Dá um pequeno histórico ali para ele. Ou assim que a pessoa chegar com o convidado, de alguma forma a pessoa tenta passar o nome também para o líder do home group. Então, mesmo que o líder do home group vai pedir para a pessoa própria se apresentar e falar o nome, mas é importante como esforço, né, como líder, saber o nome de cada um dos convidados que estão ali. Isso também vai servir como subjugação natural, né, como interesse na vida daquela pessoa também daquele convidado, né, que está vindo no nosso home group. O líder do home group deve evitar cair no erro de começar a dar sermão sobre a mensagem e falar demais. Então, às vezes, a gente pode estar querendo falar muito, às vezes com a intenção boa de despertar a vontade, né, nas pessoas para poder falar. Às vezes a gente acaba falando muito, né, tentando falar muita coisa, tentando falar bastante, tentando falar guias internos em cima. Então, é importante o líder tomar cuidado com isso. Principalmente, como já foi falado em algumas lições e vai repetir hoje mais uma vez, lá no final, é importante o líder do home group deixar o seu comentário para o final, na medida do possível. Ele pode só abrir, dando uma pequena explicação básica assim, do que o texto falou, pelo menos citando alguns pontos, talvez se for necessário, né, para que as pessoas abram o coração e comecem a falar, e pode fazer aquela pergunta também que está ali na mensagem, etc. Mas é bom deixar mais para o final. Então, é importante o líder do home group pensar nisso também. 12 passos sugeridos. Então, aqui nós colocamos 12 passos sugeridos, baseados em várias células de home group vitoriosas, que já tiveram sucesso. Né? Quando fala tem sucesso, é importante lembrar que estamos dizendo sucesso interno, primeiramente, né? E também sucesso externo, na questão de multiplicação, na questão de ganhar filhos espirituais e também na questão de manter um ótimo ambiente durante muitos anos, muito tempo, de home group e que os membros cresçam espiritualmente também. Então, são passos sugeridos, como o nome já diz, são sugestões, não são obrigações. Claro que se a pessoa quiser seguir, arrisca também, dando assim um voto de fé, ótimo, não tem problema nenhum, mas é importante que entenda, né, que são passos que podemos dizer que já foram, de certa forma, testados. Né? Então, com certeza, são passos que funcionam muito bem. O líder e o vice-líder chegam na casa do anfitrião uns 40 minutos antes. Pode ser 30 minutos antes? Claro. Pode ser 10 minutos? Pode ser 1 hora antes? Também pode. Então, não tem problema. 40 minutos é uma referência, né? O líder e o vice-líder chegam na casa do anfitrião uns 40 minutos antes. Então, começou os passos, né? 1. Colocar música sagrada a tocar no ambiente, fazer oração pela reunião daquele dia, preparar água, copos, cafezinhos, colocar as cadeiras em círculos e assim por diante. Então, eles chegam para fazer uma preparação interna e também uma preparação externa. Preparação interna através da música sagrada, apesar de que o anfitrião já pode ter deixado a música tocando ali por mais tempo, outros dias, não tem problema. Então, coloca a música sagrada tocando, se não estiver ainda, fazer oração, mesmo que seja curta a oração, e também preparar alguma coisa externa para a reunião. Passo 2. 10 minutos antes do horário, o líder, o vice-líder e o anfitrião esperam os membros no portão com um grande sorriso de boas-vindas. Na medida que forem chegando, o anfitrião entra e os líderes permanecem para recepcionarem os demais. Então, é importante, são detalhes, né, que às vezes a pessoa não pode deixar passar, né? Por exemplo, imagina que está ali o casal do dono da casa, o casal do líder e o casal do vice-líder, ali do lado de fora, né? Aí chega um convidado ou chega um membro, né, que está vindo no home group, aí eles deixam ele entrar sozinho e continua os 6 ali fora. Se for para você perceber, se a gente perceber, não vai ser muito adequado. Por quê? Porque a pessoa está entrando na sua casa e o anfitrião permanece lá fora também. A pessoa pode não sentir muito bem assim, ou pelo menos não sentir bem recepcionada, apesar de que ela foi recepcionada lá fora. Né? Então, está escrito aqui, na medida que eles forem chegando, o anfitrião entra junto com o primeiro que chegar e os líderes permanecem para recepcionarem os demais. Então, não tem problema. Né? É importante fazer assim para que a pessoa se sinta bem. Na verdade, a boa impressão do home group já vai começar logo no início. 3.
Quando der o horário, o líder dá as boas-vindas a todos e abre a reunião com oração. Então, depois que recebeu todo mundo, quando deu o horário, é importante começar. Marcamos para 5 horas. Claro, a gente sabe que às vezes não é tão simples assim, principalmente muitas pessoas, né? A sociedade de forma geral tem o costume, né, de atraso, mas é importante, na medida do possível, sem ser radical, começar no horário, porque as pessoas que estão vindo ali, elas podem ter compromisso, seja os membros, seja os convidados. Então, é importante começar no horário, na medida do possível, né? Então, porque imagina, o home group vai durar 1 hora, das 5 às 6. Aí a pessoa tem compromisso 6h15, por exemplo. Não sei, pode ocorrer esse tipo de coisa, né? Só que se a gente começa com 15 minutos de atraso, a reunião já vai acabar em cima do horário dela sair. Ou seja, ela nem pode aproveitar o lanche, por exemplo. Então, na medida do possível, comece no horário. Tem que ser radical? Não, mas tenta o máximo possível. E, na verdade, é possível até, de alguma forma, ir educando aos poucos cada um, né, dos participantes para que o home group comece bem no horário. Passo 4, apresentar as pessoas novas presentes. Já tenha o nome delas em mãos, aquele que eu acabei de mencionar antes, né? É importante ter o nome, seja através de uma estratégia para poder conseguir, ou naquele momento mesmo que está recebendo ali no portão, por exemplo, chegou um membro com convidado, a ideia é que a sintonia já está tão grande que o membro já sabe o que o líder precisa. Essa união de Abel e Caim é importante, né? Ele já prevê o que o líder precisa. Eu sei que ele vai precisar falar o nome dele na reunião, então já fala que, olha, aqui está, essa é a senhora Maria, veio comigo hoje pela primeira vez, ela nunca participou antes, tal. Já conversa um pouquinho com ela ali, já está com o nome dela em mãos, já pode anotar em algum lugar, assim por diante. Além de pode fazer uma lista de presença também para as pessoas assinarem quando chegar. Ou seja, o líder pode ter a sua forma, né, de fazer isso. 5, momento da canção. Exemplo, 3 músicas. Se tiver convidados, canta 2 músicas gospel e uma música sagrada animada. Aí tem aqui o exemplo, né? Pode usar CDs, MP3, colocar vídeo, aquilo que nós falamos lá na lição 2 sobre a música, né? E entregando a letra para as pessoas presentes, principalmente para os convidados. Nós já vimos, infelizmente, alguns home group que foi distribuído folha para todo mundo, música, né, de canção, e o último da fila era o convidado. Infelizmente, acho que o líder não percebeu ou não teve a sensibilidade no momento ali e deixou o convidado passar todo o momento da música sem cantar. Ele só tentou acompanhar uma música gospel porque ele já sabia, mas as músicas da igreja, principalmente, ele não cantou e aquele convidado permaneceu até o final, né, das canções sem o livro de música na mão. Então, tudo isso aí é coisa que nós temos que estar bem atento. Ah, mas parece muito difícil. Não é. Se a gente estiver bem afinado com a visão do home group, essas inspirações, elas chegam para a gente na hora. A gente percebe, o nosso foco percebe na hora o que tem que acontecer. Quebra-gelo, onde todos se movimentam e dão boas risadas. Então, depois das canções, faz um quebra-gelo. Tem caso que pode fazer antes também, claro, pode, não tem problema. E é importante que seja um quebra-gelo relativamente curto, não pode tomar todo o tempo da reunião, e animado, que as pessoas se sintam muito bem. 7, leitura da mensagem. Deve ser um conteúdo aberto, inclui uma passagem bíblica relacionada no final e algumas perguntas abertas. 8, compartilhamento. O líder prepara antecipadamente de 2 a 3 perguntas abertas sobre o assunto, sobre assuntos práticos relacionados ao tema. Após todos falarem, o líder fecha elogiando e agradecendo a todos por suas contribuições. Importante aqui, né? Nós também já falamos disso em outras lições. O líder fecha o assunto elogiando e agradecendo aos presentes pelas suas contribuições, pelos seus comentários, pela própria presença deles ali, né? Então é importante que o líder coloque isso de forma prática dentro da reunião. Passo 9 é a questão da meta semanal. O líder explica o conceito, né, do que é a meta semanal e dá alguns exemplos práticos. Alguns membros comentam suas vitórias da semana que passou e como isso melhorou as suas vidas, sempre de forma positiva. Isso é o que deve acontecer, é a nossa meta, né, na hora da meta semanal. Explicar resumidamente, como nós já falamos, dar alguns exemplos práticos, nós já mencionamos também, e alguns membros comentem, ou todos os membros comentem, pode começar pelo próprio líder ou não, comentar sobre as vitórias e experiências na meta semanal,
vai ajudar com que as pessoas abram o coração para o assunto da meta semanal também. Aqui tem uma parte muito importante quando se trata da meta semanal, que é uma sugestão que funciona muito bem. O líder, depois que termina, né, todo mundo comentou, falou, o líder já explicou, o líder pede para que todos façam 30 segundos de silêncio com os olhos fechados para pensarem sobre a meta da próxima semana. Então o líder fala assim, vamos fechar nossos olhos por 30 segundos e determinar nossa meta da próxima semana. Eu avisarei quando o tempo terminar. Por que eu colori essa parte de azul aqui, nessa parte de eu avisarei quando o tempo terminar? Por quê? Porque nós já vimos algumas vezes, né? Infelizmente, como eu já falei algumas vezes, às vezes nós temos alguns exemplos bons, mas às vezes também temos alguns exemplos não tão bons assim. Então, já aconteceu às vezes do líder até falar assim, vamos fazer agora 30 segundos de silêncio, todo mundo pode fechar o olho, abaixar a cabeça para poder pensar na sua meta da semana que vem, inclusive os convidados, porque o líder já explicou, né? Só que o líder não falou nada, ele só falou que vai fazer 30 segundos. Então, com certeza nenhuma pessoa quer ficar com a cabeça abaixada e o olho fechado depois que todo mundo já tiver com o olho aberto e a cabeça erguida. Então, 100% das pessoas, principalmente as pessoas novas, não conseguiram ficar com o olho fechado muito tempo. Ficou ali 5 segundos, já começou a abrir o olho, olhar para o lado, olhar para o outro. Outro olhou para o relógio, outro olhou para o líder para ver se o líder já tinha aberto o olho ou não. Então, é importante falar, eu avisarei quando terminar. Pode ter certeza, essa frase é pequena, é uma frase só, mas faz muita diferença. Se você fala assim, vamos ficar 30 segundos e não se preocupe, pode concentrar, né, na sua meta que eu vou dizer quando terminar. Fala isso claramente, então a pessoa vai saber que ela vai ficar ali fechada e quando o líder falar, todo mundo vai abrir os olhos junto. Ninguém vai ficar preocupado. Será que eu sou o último que está com o olho aberto? Será que eu estou aqui igual bobo, todo mundo olhando para mim? Isso a pessoa não vai pensar de jeito nenhum na meta semanal, se for dessa forma. Então, é importante falar dessa forma, né? Eu vou avisar o tempo quando terminar. É uma frase pequena, mas faz toda a diferença para ter um efeito, né? Nesse momento da meta semanal. Nesse momento, né, as pessoas estão mentalizando, né, a sua meta semanal. Avisos e notícias. Então, pode avisar sobre várias coisas, eventos de home group, treinamento de líderes, reunião de oração, passeios, etc. Então, depois que terminar a meta semanal, avisa a programação da próxima semana, pode avisar na casa de quem vai ser o home group, se não tiver um anfitrião fixo, né? Às vezes tem uma modalidade também que durante o período de tempo a gente estabelece um anfitrião fixo para isso, né? Ponto 11, oração final. Perguntar, então aqui também são dicas, né? Às vezes não dá para praticar sempre assim, né? Perguntar se alguém tem algum pedido de oração, peça para que todos orem juntos. Pode colocar uma música de fundo. O líder ora mais alto, ou seja, dá um exemplo, pedindo que Deus abençoe e proteja a vida dos presentes. De preferência, fale o nome de todos que estão ali. Dependendo do ambiente, a oração pode durar o tempo de uma música, 3 minutos, por exemplo, ou até um pouco mais. Não precisamos preocupar muito com os convidados, principalmente se forem convidados cristãos, que é a grande maioria, né, dos nossos convidados. Convidados cristãos estão acostumados a orar em tempos longos, então não tem problema pensar assim, vou ficar durante toda a música orando. Isso realmente não tem problema. Os convidados não vão ter muito problema com isso de uma forma geral. E ponto 12, lanche e comunhão entre todos. Esse ponto, às vezes, ele é meio negligenciado pelas pessoas, mas é importante, assim como o momento da canção, da palavra, da meta semanal, ele também é super importante, ele tem a sua finalidade, né? Então, é importante ficar claro que após a oração, a reunião já foi encerrada oficialmente, pois alguém poderá estar com pressa de sair e ele não deve sentir que está abandonando a reunião, mas todos são convidados a permanecerem para o lanche. É outro ponto importante, são coisas sutis, mas se a gente parar para perceber, faz diferença na condução do home group. Imagina que já aconteceu, e a gente sabe que é assim, que às vezes o momento do lanche estende muito, né? Então foram 1h20, 1 hora de reunião, e às vezes aconteceu de ficar mais 1 hora de lanche. Então dobrou o tempo. Imagina uma pessoa que, quando ela foi convidada, foi falado que vai ser das 5 às 6. Terminou de 6h10, até aí tudo bem, mas ela tem alguma pressa, ela já está ali, né, pensando em sair, um convidado principalmente, né? Ou pode ser membro também que tem algum compromisso, ou membro novo, ou membro antigo. Só que o lanche começa ali 5h10 e vai terminar
começa ali 6h10, vai terminar 7 da noite. Então, praticamente dobrou o tempo. Isso aí pode causar um efeito ruim, com certeza, na pessoa que veio. Então, é importante, assim que terminar, eu me lembro que quando nós fizemos alguns treinamentos, nós até criamos algum texto, eu não sei se a gente chegou a incluir no manual ou não, mas no treinamento a gente fazia algum tipo de texto assim, né? O que deve ser falado. Então, assim que terminou ali a meta semanal, a oração final, então, explica claramente, gente, então agora nós estamos encerrando a nossa reunião, é importante falar a expressão encerrando a reunião, não somente de falar de forma indireta, né? Mas estamos encerrando agora a nossa reunião, obrigado à presença de todos, e agora a gente vai fazer o nosso lanche, ou seja, a pessoa vai entender claramente que está abrindo uma outra programação, nesse caso mais externa, né? Que é alimentar. A reunião foi encerrada, então vamos começar agora o nosso lanche. Todos que estão aqui são convidados para estarem aqui juntamente conosco. Então, qual efeito é esperado para isso? Se alguma pessoa tiver com pressa de sair, pode ser que então naquele momento ela não vai sentir que ela está abandonando a reunião, ela vai sentir que tudo bem se eu sair agora, porque a reunião mesmo já acabou. Então, se ela tiver com pressa, ela não vai ficar constrangida. Então, é importante também esse detalhe. É mais uma frase pequena, né? A reunião foi encerrada oficialmente, ou seja, não precisa falar a frase desse jeito, né? Mas é importante falar, né? Deixar claro que a reunião terminou. Interessante que no início a gente vai esquecendo esses pequenos detalhes, mas com o tempo vai passando, isso vai ficando tão automático, quando o nosso foco se torna o foco principal, as pessoas novas que estão ali, cuidar bem dos membros de forma geral, isso se torna tão natural que não precisa nem do manual para a gente poder fazer, né? Então, quanto mais envolvido a gente tiver com o home group ali, a gente vai perceber esses pontos importantes. Então, 2 pontos importantes que eu quero ressaltar aqui, né? É a questão na verdade, isso aqui é uma programação opcional, né? Depois que terminar de falar a meta semanal, depois que o líder do home group explicar sobre a meta semanal, como nós já falamos ontem, é importante falar este ponto aqui, né? Eu avisarei quando terminar. Então, gente, vamos fazer agora 30 segundos de oração, de oração não, de meditação, né? De concentrado para pensar na nossa meta da semana que vem, de acordo com o que foi explicado agora, de acordo com a experiência do que as pessoas contaram, e pode concentrar na sua meta que quando passar os 30 segundos eu vou avisar. Então, quando terminar, você pode falar um aju, pode falar um amém, pode falar muito obrigado, agora todos podem abrir os olhos, ou seja, é muito importante, extremamente importante, se for fazer essa questão dos 30 segundos, avisar. Senão, os seus 30 segundos vai estar correndo um grande risco das pessoas não se concentrarem bem, porque ninguém quer pagar papel de bobo, ficar com o olho fechado ali, enquanto todo mundo já está com a cabeça levantada. Também é importante, né, esse ponto aqui de falar que a reunião já foi encerrada oficialmente. A reunião foi encerrada oficialmente. Então, deve explicar claramente. Terminamos agora a nossa reunião. Muito obrigado à presença de todos. Pode ser que a pessoa vai até achar que você já vai despedir todo mundo, mas nós temos agora o nosso lanche, tá? Todo mundo está convidado. É importante. Esse é um ponto simples, mas faz toda a diferença fazer ou não fazer dessa forma. Devemos colocar isso na nossa mente também. Então, aqui tem um resumo de tudo que nós falamos até agora, né, dos 12 pontos. Colocar música sagrada antes da reunião, receber os membros e convidados no portão, se não for possível no portão, pode ser na rua, pode ser na porta da casa, depende muito, né? Dar as boas-vindas e abrir a reunião, abrir com oração, apresentar as pessoas que estão presentes, né? Interessante que é bom também, quando tem convidado, às vezes a gente negligencia a parte de apresentar os membros ou pedir para que os membros se apresente. Então, é importante que tenhamos uma prática de, principalmente quando tiver pessoas novas, cada pessoa se apresentar de novo. É bom, não tem problema, né? Se apresentar vai durar alguns segundos, então não importa se tem um convidado novo só, todo mundo já sabe o nome de todo mundo, então é muito mais fácil pedir só para o convidado se apresentar, mas isso não, a gente está pedindo para o convidado apresentar para a gente, mas a gente mesmo não está se apresentando para ele. Então é importante que todos se apresentem, começando pelo próprio líder, né? Meu nome é tal, fala alguma coisa ali e tal. Eu participo aqui há tanto tempo, é importante, né? Já estou aqui há 1 ano fazendo participando dessa reunião, desse trabalho, né, de home group, está sendo muito importante na minha vida.
pronto, já passa para o próximo. Não precisa dar um sermão nesse momento também, claro, né? Já passa para o próximo fala. Quando o convidado for falar, ele vai sentir muito bem também. Quando ele for falar, todo mundo presta bastante atenção e assim por diante. Momento das canções, então o momento das canções tem a sua finalidade, como nós já falamos. Depois tem o quebra-gelo, leitura da palavra aberta, como já falamos muitas vezes. O compartilhamento, ontem nós falamos, né? Como deve ser o compartilhamento, que ouvir bem, falar de forma adequada, tudo isso é uma forma de amar as pessoas do ambiente e crescer espiritualmente. Meta semanal também já falamos sobre como praticar essa parte da meta semanal, sobre como explicar aqueles 3 modelos, acho que todo mundo lembra, as 3 formas de explicar. Começa com uma forma um pouco mais avançada, depois vai para uma forma mais intermediária, que é dar exemplos práticos, e depois sugerir concretamente a meta para aquelas pessoas que talvez não tenham pegado das 2 formas anteriores. Depois avisos de notícias, oração final e lanche e comunhão. Lembrando que na hora do lanche e comunhão, o convidado deve ser servido como um rei. Deve se sentar no melhor lugar possível. Quando todo mundo está concentrado nele, isso vai acontecer naturalmente. Oferecer o melhor lugar para ele sentar, servir o lanche primeiramente para ele, tudo isso é extremamente importante quando a gente está focado em cuidar bem. A consolidação feita no home group. Então, o que é consolidação? Consolidação é a ideia de fortalecer aquela pessoa nova. Pode ser um membro que acabou de nascer espiritualmente, pode ser um membro novo, né, que já está seguindo há um bom tempo. Então, é importante que ele seja consolidado, ele seja solidificado dentro da reunião do home group. Vai servir para isso. Então, o membro veio do seminário de 7 dias, por exemplo, e ele não tem para onde ir. Ele vai para o home group. Até antes de ir para o sermão, às vezes é importante que ele vá para o home group primeiro, porque ali ele vai ser consolidado, vai fortificar a sua fé. Claro que também deve fazer orientação 1 a 1, mas isso é assunto, né, para outra lição, outra palestra. Então é importante consolidar as pessoas, fortalecer principalmente os membros novos. Todos os membros do home group devem estar engajados na tarefa de convidar e influenciar pessoas. Esses são passos que levam a um nascimento espiritual profundo e verdadeiro. Então, vai falar alguns pontos agora em diante que é importante para nós tratarmos com pessoas novas, principalmente depois que a pessoa já fez 1 a 1, já fez seminário, já está naquela transição entre convidado, simpatizante, para virar membro novo, depois membro mais maduro. Então, é importante seguir esses pontos, ter esses pontos em mente, né? É muito difícil integrar na família quem ainda não nasceu. Então, é difícil integrar uma pessoa, consolidar, solidificar uma pessoa se ele não nasceu espiritualmente ainda. É difícil consolidar um convidado. Vai ser uma consolidação muito, muito superficial, porque ele não compartilha das nossas crenças, não compartilha do nosso aprendizado, do nosso ensinamento ainda. Então, o home group não pode se acomodar em somente ter simpatizantes e convidados, mas deve conduzi-los ao nascimento espiritual gradativamente. É importante saber que no home group, quer dizer que o home group é uma ferramenta extremamente importante para que a pessoa nasça espiritualmente. Então significa que eu tenho que dar a conferência do princípio divino dentro do home group? Não, de maneira alguma, não é dentro da reunião do home group em si. A reunião tem a sua finalidade, mas, como nós falamos, o home group ele funciona 7 dias por semana, 24 horas por dia, a vida toda. Então, todo momento a gente vai estar conduzindo o convidado de alguma forma, sem pressionar, de forma natural, para que ele participe de 1 a 1, para que ele vá para o seminário, para que ele assista vídeos de conferência, como nós temos os vídeos agora. Então é muito importante que o home group saiba que a nossa finalidade é transformar convidados em membros e depois amadurecer esses membros. Senão a gente vai ficar confortável e até acomodado com simpatizante. A pessoa já está ali há 3 anos como simpatizante. Ainda está falando o Reverendo Moon, ou seja, a pessoa não está consolidada ainda como membro, não está fortalecida. Tanto para a pessoa é ruim e para aquele home group também é ruim. Então, de forma adequada, com amor, com coração, com boas estratégias, né, e com condição interna principalmente, na medida do possível, enfatizar para que as pessoas do home group tem que cuidar dos seus convidados, simpatizantes, até eles se tornarem membros. O alvo do testemunho é fazer membros maduros. Muitas pessoas nascerão e amadurecerão espiritualmente devido aos cuidados que receberem no ambiente dos
Home Group. Então, o que eu falei agora, o Home Group é uma ferramenta extremamente importante para o crescimento e amadurecimento dos novos membros. Uma forma segura do novo membro amadurecer firme é ele já estar consolidado no Home Group de seu pai espiritual quando nasce. Então, quanto mais a gente envolve a pessoa, né, o convidado, o simpatizante, o membro novo no Home Group, de preferência no mesmo Home Group do pai espiritual, e isso é importante cuidar quando a gente for fazer a multiplicação do Home Group para poder não colocar filho espiritual de um lado, pai espiritual do outro. Na medida do possível, é importante colocar junto para que ele possa crescer junto. Assim, quando alguém novo entra no Home Group, podemos e devemos começar a consolidá-lo ali mesmo. Ou seja, o processo para poder consolidar e solidificar começa quando a pessoa já é convidado, com certeza, mas na medida do possível ele vai finalizar essa consolidação, essa solidificação quando ele se tornar membro. Então não podemos relaxar pensando que tudo bem se a gente mantiver esse convidado aqui durante um ano. Não, é importante que aos poucos, sem forçar a barra, introduza o princípio divino a ele. Os irmãos devem fazer o acolhimento e a consolidação com muito carinho. O alvo desta fase inicial de testemunho é o envolvimento gradativo do convidado. Passos fundamentais para consolidar o convidado no Home Group e na igreja sem forçá-lo. Então, são passos fundamentais que nós podemos seguir. Consolidar é o mesmo que tornar sólido, fortalecer e estabilizar. Devemos sempre prezar por estabelecer laços de coração e amizade com os convidados do Home Group. Não só o pai espiritual, mas todos os membros devem sentir que esta também é a sua missão. Ou seja, todos os membros devem sentir que está dando à luz juntamente com aquele pai espiritual. Interessante que quando o Home Group toma uma forma de família realmente unida, unificada, de coração, quando uma pessoa está ganhando filho espiritual, todo o Home Group sente junto com ele, sente as dores de parto junto com ele. Quer dizer, quando a pessoa está um pouco negativa, não quer ir para o seminário, não quer fazer 1 a 1, então o líder do Home Group compartilha isso, né, com as pessoas. Claro que às vezes não pode fazer isso na reunião, porque o próprio convidado pode estar ali, ou outros convidados podem estar ali, ou membros novos, mas de alguma forma, através do grupo, né, daquele Home Group, grupo do WhatsApp, ou mandando mensagem pessoal para cada um, o líder do Home Group explica essa situação e todo mundo sente a mesma vontade de fazer aquele convidado nascer junto com o pai espiritual, ou seja, sente a dor do parto junto e também pode sentir a alegria do nascimento junto. Quando o Home Group se torna uma família, quando uma pessoa está ganhando o filho espiritual, todo mundo está sentindo aquela mesma alegria, aquela mesma emoção junto com ele. Então todo mundo vai ajudar e sentir que essa também é a minha missão. Sempre tratar com amor e cuidado, sem insistir muito com as pessoas, deixando-as à vontade, mas apontando claramente a importância de aprofundar os estudos do princípio divino. Pode ser através de 1 a 1, pode ser através de seminário, agora pode ser através de vídeos também. Nós não colocamos no manual porque não tinha o vídeo ainda, né? Mas na próxima edição a gente coloca também. Então, sempre tratar com amor e cuidado, mas sem cair naquela parte humana de pensar assim, aquela parte humanista, né, de pensar assim, eu não vou falar nada do princípio divino não, porque isso vai afastar a pessoa. Esse pensamento não é muito adequado. O ideal é, na medida do possível, sempre de forma adequada, e quem vai saber se é a forma adequada? É o pai espiritual, consultando junto com a figura central, os membros do Home Group, o líder do Home Group, é que vai saber se é a forma e o momento adequado. Então, sem insistir muito, mas devemos sempre apontar a importância da pessoa de aprofundar os estudos. Então, a pessoa às vezes tem alguma experiência, gosta do Home Group, então de vez em quando o líder do Home Group pode falar algumas coisas para que as pessoas sintam vontade de participar de um seminário, né, ou de um estudo 1 a 1, ou de qualquer forma para poder aprender o princípio divino. Então, em cada reunião, o líder do Home Group pode e deve falar, não só o líder, outras pessoas também, claro que de forma bem organizada, né, pode falar da importância de estudar o princípio divino, sem forçar a barra, mas é importante deixar claro sobre isso, né? Lembrar-se que muitos estão tendo o primeiro contato com a verdade através do Home Group e nós não podemos espantá-los, então deve ser de forma bem adequada. Por isso, o convite para conhecer o princípio divino no Home Group não pode ser feito de forma muito forte, nem demorado, nem direto demais, ou seja, sempre equilibrando a balança.
Não pode fazer depois de 1, 2, 3, 4, 5 anos. Também não pode ser no dia que a pessoa chega, já vai para cima dele, assim. Então, tem alguns exemplos que nós colocamos aqui, né? Por exemplo, maneira 1. Você, Maria das Dores, não quer começar a estudar 1 a 1 comigo segunda que vem? O que vocês acham, né? Claro que não vai responder, né? Porque a gente não vai abrir o microfone agora, mas pensa aí, né? O que vocês acham dessa forma de convidar? Pode ser o líder do home group, ou algum membro do home group, ou o próprio pai espiritual, mãe espiritual. A Maria das Dores acabou de chegar no home group, está ali há algum tempo, e já fala para ela, olha, você, Maria das Dores, não quer começar a estudar 1 a 1 comigo segunda que vem? Às vezes pode ser uma forma muito direta de estar falando. Claro que depende de várias variáveis, né? Pode ser que o relacionamento de coração com aquela pessoa permita isso, mas a gente não vai entrar no mérito disso agora, né? Mas somente está entrando na ideia de que é uma declaração muito direta. A maneira 2, imagina durante a reunião do home group o líder fala, né? Quero lembrar a todos que temos seminários e estudos 1 a 1 do princípio divino periodicamente. E isso é de suma importância para ajudar em nossas vidas. É uma maneira mais indireta, não está falando diretamente para a pessoa, mas isso vai entrando no convidado. E toda reunião de home group, no final ali, por exemplo, antes da oração final, imagina se ele fala essa mensagem, gente, muito obrigado a presença de todos. Só para ressaltar aqui, eu quero lembrar a todos que nós temos seminários do princípio divino, temos o estudo personalizado 1 a 1 do princípio divino, periodicamente. Isso é muito importante, né? Para poder ajudar nossas vidas. Esse próprio home group mesmo ajuda, mas o estudo do princípio divino ajuda também no nosso desenvolvimento, ajuda ainda mais no nosso desenvolvimento. Então, é importante sempre estar buscando estudar o princípio divino. Então, vamos fazer agora a oração para encerrar. Por exemplo, né, o líder do home group pode falar algum tipo de mensagem assim, ou no meio do home group, no início, pode ser também. Pessoalmente, eu prefiro não ser no início, porque as pessoas estão frias ainda ali, os convidados principalmente. Depois da reunião, pode ser que ele já teve alguma emoção ali positiva e o seu coração esteja mais aberto. Então, ele não vai explicar claramente o que é o princípio divino ali, mas ele vai falar, mencionar o seminário, mencionar 1 a 1, falar o nome, né, princípio divino, e pode ser que na volta para casa, aquele convidado pergunta para o pai espiritual, o que ele falou no final? Ele falou que tem algum tipo de estudo, princípio divino 1 a 1, eu não entendi direito isso aí. Aí já é uma boa abertura. Com certeza o pai espiritual vai ficar muito feliz se ele receber esse questionamento. Então é importante sempre estar lembrando, durante a reunião do home group, sobre a importância da participação da pessoa no estudo do princípio divino. Qual das duas maneiras acima é a mais adequada para usar na reunião do home group? Já respondemos, né? A maneira 2, que é aquela maneira, né? Quero lembrar a todos que temos seminário do princípio divino. A maneira 2 deve ser enfatizada de forma leve em todas as reuniões. Devido à repetição, aos poucos os convidados irão despertando interesse em participar. Os demais membros do home group devem abraçar e felicitar o convidado quando este decidir fazer 1 a 1 ou seminário, além de orar muito por ele. Então, aquela ideia de consolidar, de solidificar o convidado é muito importante, né? Então, imagina que o pai espiritual avisou, né, antecipadamente. Então, realmente a comunicação, essa sintonia afinada de relacionamento entre o líder, o vice-líder, o pai espiritual, os membros, né, que estão fazendo parte do home group é muito importante. Quando todo mundo está com a visão clara do que deve acontecer, facilita muito essa sintonia, essa afinação. Por quê? Imagina que o meu filho espiritual, quer dizer, o meu convidado, que eu já estou convidando ele há mais de 2, 3, 4 semanas seguidas, decidiu fazer 1 a 1. Então, primeiro eu vou pensar no esforço que todos os membros do home group já fizeram, porque eles estavam orando por ele, porque inteligentemente eu já pedi oração para ele, não durante a reunião do home group, tá? Porque ele vai sentir estranho, né? De repente você fala, faça oração para o seu José ir para o seminário, e o seu José está logo ali do lado. É ruim, mas através do próprio grupo do home group, o grupo do WhatsApp, alguma outra forma de comunicação. Então todo mundo vai ficar muito feliz. Então eu devo avisar isso para o home group. Então, antes de 1 hora antes de começar o home group, eu já ligo e comunico com o líder do home group, falo, olha, nós temos uma boa surpresa aqui, o meu convidado, o senhor José, decidiu que vai começar a fazer 1 a 1 comigo e começou a assistir os vídeos do princípio divino, por exemplo, né? Ou que seja seminário, tá? Começou a assistir o vídeo, já assistiu a introdução. Então o líder já sabe aquilo ali, já fica muito feliz e animado, porque ele foi um dos que mais orou também para a vitória daquele convidado, aquele pai espiritual.
Então, na hora da reunião, em algum momento ali que sentir inspiração, o líder, pode ser no final, no meio, tanto faz, o convidado está ali, o líder fala, gente, nós temos uma ótima notícia para dar hoje, que o seu José decidiu começar o estudo do princípio divino, começou a assistir uns vídeos, então é mais um passo importante para a vida dele, vamos dar uma calorosa salva de palmas, muito obrigado, seu José, por dar mais esse passo, né, dentro do nosso trabalho de home group, todo mundo bate palma, feliz, e se Deus inspirar na hora, vai lá, dá um abraço nele, ou seja, da forma que Deus inspirar, dá para fazer. A questão é o coração estar focado em cuidar e amar bem. Será que o seu José vai começar animado ou ele vai começar desanimado o seu estudo do princípio divino? Com certeza vai começar de forma muito animada. Após o convidado ter assistido o princípio divino, então nós estamos falando sobre consolidar, lembra, né? Começou com ele sendo convidado, sendo bem tratado, amado, cuidado, falar o nome dele na reunião, oração. Depois já assistiu o princípio divino, sempre falando, né, sobre o princípio divino nas reuniões, até o convidado entender que deve participar e começou a participar. E a terceira fase, ele já terminou o princípio divino. Então, o que nós devemos fazer após o convidado ter assistido já e concluído o princípio divino? Primeiro, convidar um novo membro para ir à igreja no próximo sermão. Avisar antecipadamente ao missionário e ao pastor. Quando a igreja local está bem afinada, está bem concentrada e comprometida nesse assunto do home group, o próprio pastor e missionário local também está bem concentrado nisso e ele dá muita importância para o trabalho do home group, até porque ele também tem experiência de alguma forma com o home group. Então, quando ele sabe que alguém nasceu no home group e vai para a igreja, ele é o primeiro a querer saber. E como membro do home group, o líder do home group tem bastante união de coração com ele, ele vai ser o primeiro a querer falar. Então vai casar perfeitinho as duas coisas, né? O missionário tem muito interesse em saber se está vindo pessoas novas para o sermão, seja convidado, seja membro novo, seja simpatizante, mas nesse caso já seria um membro novo que já assistiu o princípio divino, e o membro vai querer falar aquilo para ele também, para dar alegria à sua figura central. Então, essa união de coração mais importante ainda, né? Então, avisa antecipadamente, até porque o missionário não pode ficar perdido quando ele chegar lá, ver uma pessoa nova, não sabe. E agora, eu trato essa pessoa como membro, trato essa pessoa como simpatizante, então ele fica perdido, né? E apresentá-lo à figura central. Então, chegando na igreja, de preferência, apresentá-lo para a figura central antes do sermão, para que a figura central tenha, né, um contato, é como se fosse o contato dele vertical com Deus através da figura central, que deverá recebê-lo com muito amor, aí é a parte que a figura central fará. Ele deverá ser apresentado no sermão como o mais novo membro da família e também deverá ser cumprimentado por muitos no final do sermão com parabéns e boas-vindas. Imagina, acho que todo mundo dá para imaginar mais ou menos esse tipo de ambiente, né? O líder do home group ligando para o missionário, dizendo, olha, o seu José nasceu espiritualmente, graças a Deus aceitou os verdadeiros pais, aceitou o princípio divino, já está na fase de membro novo, e ele está indo para o sermão, que eu falei para ele que além do home group também tem sermão, e ele quer ir, estou levando ele hoje comigo, então o missionário já fica muito feliz e alegre ali, porque o missionário também estava orando para ele, então muita felicidade. Quando ele chega na igreja, o missionário já está lá no portão, que seja, na entrada, né, da igreja, recebendo ele, feliz, dá um abraço, ou não sei, se não for muita característica dele, né? Se for igual o pastor Amaral, por exemplo, com certeza ele vai pular no pescoço dele, vai dar um grande abraço, mas isso aí são só formas, né? Mas receber com todo amor, com todo carinho e levar ele, colocar num lugar especial, claro, junto com o home group dele, junto com o pai espiritual dele, não vai levar ele sentar lá na frente sozinho, deixar o home group tudo atrás, porque ele vai ficar constrangido também, pode ser, dependendo da característica dele, né? E fala no sermão dominical, dá as boas-vindas na hora do aviso e notícia, por exemplo. Aqui na sede a gente fazia às vezes, né? Mandava levantar aquelas pessoas que estavam, pessoas novas. Claro que aqui, como é muito grande, fica difícil controlar isso, né? Mas igreja local pode ser muito mais fácil para fazer assim. E fala o nome da pessoa, talvez manda levantar, bater palma, e naquele momento todo mundo fala, você é bem-vindo. Na igreja cristã fala muito, né? Essa igreja te ama, tem até a música, tem até alguma música, né? Gospel que canta, não sei, se o missionário quiser pode colocar também, fica à vontade, né? E no final do sermão, muito importante, os membros não esquecem disso, de dar as boas-vindas para ele dar as boas-vindas, dar um abraço nele, ou seja,
ele tem que sentir ali como se fosse o bebê chegando em casa, o bebê recém-nascido, mais uma vez, né? O membro novo também deve ser tratado como bebê recém-nascido. Então é importante dar essas boas-vindas, cumprimentar todos os membros estarem envolvidos nas atividades da igreja. Quer dizer, nessa atividade, né, de ganhar um novo membro, de consolidar essa nova pessoa. Começar imediatamente com o novo convidado a orientação 1 a 1. Muitos que estão escutando aqui sabem o que é, alguns não sabem ainda talvez, mas consulte o manual de orientação 1 a 1. Talvez, né, pode ser que em algum momento a gente pode explicar também sobre isso, né? A importância do relatório de cada reunião, já mudou o foco do assunto aqui, né? Em cada reunião é importante que um membro, pode ser um líder, que nós chamamos de líder auxiliar, né, preencha corretamente e legivelmente o relatório da reunião do home group. É a lista de presença que a gente vai apresentar daqui a pouco. Esse relatório é fundamental para a estatística dos home groups do Brasil. Quando um líder de home group falhar em preencher e entregar, teremos problemas de relatório nacionalmente. É importante saber, não importa, meu home group está começando agora, meu home group está aqui bem longe da sede central. Se faltar o relatório daquele home group, o relatório nacional vai ser comprometido também. Então, aqui tem uma lista, né, de presença, ela está sugerida aqui também no manual, com certeza todo mundo já deve ter visto ela lá, e nós fizemos durante um tempo que essa lista era como se, aqui em São Paulo a gente começou a fazer, né, essa lista era um relatório obrigatório, não, a palavra obrigatória é muito forte, né, era uma lista oficial para todo o home group, só que depois foi mudando um pouco o foco. Foi em 2018, né? Começou a providência da mobilização da verdadeira mãe, então perdeu um pouco esse foco, mas acredito que no momento agora não é uma coisa oficial, que tem que ser assim, mas é uma boa sugestão de um bom controle para que possa, primeiro para que o líder possa entender o que está acontecendo ali no seu home group, também para que a figura central que receber esse relatório também se sinta hábil, né, no caso, para poder perceber tudo que está acontecendo naquele home group. Nós fizemos de uma forma que, se a figura central pegar e ver cada elemento, ela consegue perceber o que está acontecendo naquele home group. Isso pode facilitar. Imagina uma figura central que tem 4 home group na missão e ela tem tempo de visitar só um. Quando ela olha aqui essa folha que está marcado cada elemento, ela consegue identificar qual é aquele que está precisando mais visita no momento. Então, ela vai otimizar o seu tempo e vai diretamente naquele, né? Então, aqui está marcando alguns pontos. Eu vou tentar ampliar aqui um pouquinho para ver. Está falando, né? Então, a lista de presenças é composta por 3 planilhas. Primeiro é o cabeçalho, né? Pode ver que essa é separada aqui. Depois é a informação da reunião. E lá no final é informações gerais do home group aqui embaixo, né? Então, primeiro ponto aqui, não está dando para ler muito bem, mas acho que dá para ver. É o nome do líder do home group, importante, começa com a data, né? Dirigente do dia. Por que dirigente do dia? Pode ser que naquele dia não seja o líder. Pode ser que seja o vice-líder que está em treinamento. Pode ser que tenha alguma modificação. Então, se for o líder, põe o nome dele de volta. Se for o vice-líder, por exemplo, escreve aqui a observação. O líder por exemplo, treinando o vice-líder, ou, por exemplo, o líder não pôde participar dessa vez, põe a observação que precisar. O nome do anfitrião, para saber na casa de quem foi, e o nome do home group, para que a pessoa que recebeu o relatório saber qual home group é aquele, né? Então, primeiro preencha o cabeçalho. Isso aqui pode ser feito no início da reunião. Depois, no final da reunião, não na reunião em si, isso é importante. Pode ser depois, 1 hora depois, alguns minutos depois, pode ser até no dia seguinte. O importante é que o líder do home group, ou a pessoa que for preencher isso, não esqueça os dados, né? Então, aqui tem o nome de todos os presentes, José, Maria, José, Maria, José, Maria, José, Maria, vários, tem 8 pessoas aqui. Aqui tem os pontos para marcar, muito importante. Estou falando aqui, estou passando o mouse em cima, não sei se está dando para todo mundo ver ou não. Aqui, por exemplo, está marcando se ele é convidado ou não. Então, pode ver aqui, né? Nessas 8 pessoas, apenas o José e Maria, né, os últimos, são convidados, porque está marcado aqui. Pode marcar uma bolinha, pode marcar um X, do jeito que quiser. Se tiver algum novo membro, marque, né? Essa Maria aqui do número 6, pode ver que ela é um novo membro. Claro que sim, o restante são membros. Então, tudo marcado, membro. Se aquele membro tem convidado naquela reunião, então, tem convidado presente, então o José aqui tem convidado presente. Então, o líder do home group que receber esse relatório, o líder da igreja, vai perceber claramente o que está acontecendo. Ele vai perceber que naquele dia
23/3/2019. O anfitrião, seu João Gomes, está recebendo a primeira reunião de home group na sua casa, então é a primeira experiência dele como anfitrião. O líder do home group é o José da Silva e nesse dia ele que conduziu a reunião. A vice-líder é a Maria de Souza, mas ela não conduziu, ela deve ter feito alguma outra função. Então, já percebe isso claramente, né? Naquela reunião, estavam participando 8 pessoas. Dessas 8 pessoas, 2 são convidados, que está marcando aqui. Uma delas é membro novo, que é a Maria, pode ser que a figura central já lembra, aquela Maria que foi no sermão. Uma delas é membro novo, então ele vai saber se ela está continuando, né? Os outros, 1, 2, 3, 4, 5 são membros e o número 1, José, ele tinha convidado. Então, quer dizer, se tem 2 convidados, apenas um membro tem convidado, quer dizer que os 2 convidados são do José. Então, o seu José está de parabéns que ele trouxe 2 convidados para essa reunião. Está vendo como que uma leitura dessa planilha, o líder já entende tudo que está acontecendo ali, o que aconteceu naquela reunião. Aí embaixo, total de participantes, 8, incluindo membros convidados. Aqui embaixo tem, está bem difícil para ler, mas dá para ver, informações gerais do home group. O que significa isso? Número de membros dando 1 a 1 para convidados. Aí é importante, esse relatório aqui, vai falar depois, ele é para ser feito mensalmente, esse de baixo, tá? O cabeçalho, gente, eu estou explicando só a maneira que nós organizamos no manual, tá? Não quer dizer que absolutamente, obrigatoriamente, todo home group tem que fazer isso, mas não deixa de ser uma boa opção, principalmente como treinamento também. Quando o líder do home group evoluir, né, na sua missão, se tornar um pastor missionário, ele vai perceber que ele tem que fazer vários tipos de relatório, relatório espiritual, relatório financeiro, relatório numérico. Então, é bom treinar já desde o início do home group. Fica aí a sugestão, né? Vai que o pastor daí decida, né, fazer um treinamento prático também. Cada pessoa pode pegar o seu manual, tirar cópia dessa lista e pode fazer. Claro que é possível também estabelecer um sistema online para isso, é possível, mas pode ser um pouco mais demorado, até porque nem todo mundo tem acesso tão fácil, né? Mas não é muito complicado. Então, essa aqui preenche antes da reunião começar, ou no momento ali que está começando a reunião, na recepção, porque a pessoa já sabe tudo. No final da reunião, ou no dia seguinte, ou algumas horas depois, preenche tudo isso aqui, sem esquecer esses detalhes. E essa outra aqui de baixo preenche só no final do mês. Quando juntar todas as reuniões do mês, a pessoa vai pegar todas as folhas, né? Se foram 4 reuniões, 4 folhas, e fazer a soma total e colocar essas informações aqui de baixo. Número de membros dando 1 a 1 para convidados, 2. Número de convidados recebendo 1 a 1, 2. Significa que cada membro está dando para um convidado. Poderia ser diferente aqui? Sim, poderia ser 10 aqui. Por exemplo, cada membro dando 1 a 1 para 5 convidados. Claro que não é tão fácil, mas é possível acontecer. Número de 1 a 1 entre membros. Isso aqui é outro elemento que a gente não falou muito nesse manual em si, mas existe um outro elemento que, assim, nós devemos sempre fazer 1 a 1. Quando a gente for estudar 1 a 1, vai entrar melhor nisso, né? Então, assim, primeiro passo para começar 1 a 1 é começar a fazer oração para Deus, mostrar alguém para receber o meu 1 a 1. Então, não estou fazendo 1 a 1, não estou. Começo a orar para que Deus abra o caminho para começar a fazer 1 a 1. Já pode considerar que nós demos o primeiro passo. Depois, é possível também treinar 1 a 1 entre membros, até aparecer um convidado. Claro que o foco não é ficar entre membros até o final, mas digamos que eu não estou fazendo 1 a 1 ainda, apesar de que eu estou fazendo oração, tenho convidado, estou tentando, mas ainda não consegui. Ou talvez não tenha convidado ainda. O outro membro do meu lado também está tentando, mas não conseguiu ainda. A gente pode começar a fazer 1 a 1 entre nós, como se às vezes eu sou o convidado, ele é o membro, às vezes ele é o membro, eu sou o convidado, ou seja, pode fazer esse rodízio e fazer 1 a 1 entre nós. Então, toda semana, ou dependendo da agenda, né, reúne, faz 1 a 1, assim, só que ao mesmo tempo, cada um dos dois está fazendo oração para Deus, que através daquela condição de fazer 1 a 1 junto, treinando entre membros, é para poder afiar a faca, né, amolar o machado, para que quando precisar fazer 1 a 1 com o convidado, e cada um fazendo oração para Deus inspirar e revelar um convidado para ele fazer. Então, pode ter a questão de 1 a 1 entre os membros também. Número de convidados que terminaram 1 a 1. Então, aqui é outro dado, né, que está marcando 1. Então, a figura central, pegando todos esses elementos, vai poder compreender a situação real do que está acontecendo naquele home group. Orientações para o preenchimento da lista de presença. Basicamente, algumas coisas que eu já falei, né?
No início da reunião, preencha a primeira planilha do cabeçalho, não deixe nenhum campo em branco. Aí tem aquelas definições, não vou falar muito tempo em cada uma aqui, porque está escrito no manual também. Visitante é aquela pessoa que ainda não participou do seminário do princípio divino. Não importa se ela está lá há 1 ano, se ela não participou ainda, é visitante. Novo membro é aquela pessoa que já tem assistido o seminário do princípio divino ou realizado 1 a 1 e que tenha aceitado o princípio divino e os verdadeiros pais. Aceitado pelo menos no nível de ficar positivo, mesmo que não entendeu ainda direito, muito forte, mas ficou positivo, continuou indo no home group, terminou o princípio divino, considera de alguma forma um novo membro, ou membro em transição, né, para poder amadurecer. Membros são os membros da igreja que participam da reunião naquele dia, família abençoada, segunda geração, membros em geral. Tem convidados presentes, deverá marcar esta opção na lista de presença, caso a pessoa, membro novo ou membro ou convidado, novo membro ou convidado, tem algum convidado presente naquela reunião. Então, isso aqui depois pode entrar no manual, pode ver com mais detalhes, porque cada um desses itens tem mais explicação. Total, preencher corretamente esse campo, somando os elementos marcados na lista da presença. Esta planilha deverá ser preenchida pelo líder do home group após a reunião ou no dia seguinte. Essas informações não estão relacionadas somente àquela reunião específica, mas à situação geral do home group. Então, quando nós preenchemos aquele cabeçalho, está se tratando sobre, não aquele cabeçalho, aquele rodapé, né? Não está relacionado somente àquela reunião, mas o mês inteiro, por exemplo. Número de membros dando 1 a 1 para convidados. Some todos os membros que estão dando 1 a 1 para convidados no seu home group. Número de convidados recebendo 1 a 1. Some todos os convidados que estejam recebendo 1 a 1 do princípio divino no seu home group. Número de 1 a 1 entre membros. Devemos usar a fórmula 2 é igual a 1. Significa que uma dupla de membro é contada como 1. Número de convidados que terminaram 1 a 1. Some todos os convidados que concluíram o estudo do princípio divino 1 a 1. Ou seja, são coisas básicas, né? Aqueles convidados que nasceram após 1 a 1 também. Aqueles convidados que não aceitaram o princípio divino após 1 a 1. Quando a pessoa, após concluir 1 a 1 ou concluir o princípio divino, o convidado nunca mais aparecer no home group ou na igreja por um período de tempo razoável, então, nesse caso, a gente considera que ele já não mais é novo membro. Então, claro, ele pode terminar o princípio divino e ficar ali 1, 2 home groups sem ir, ok, mas passou alguns meses, ele não foi mais, ele já não é contado mais, né? Aqui está falando só sobre a forma de contar, não é tanto considerar, mas contar. Não é mais contado como novo membro, porque ele não está vindo mais nem no sermão, nem no home group, nem fazendo orientação 1 a 1 e assim por diante. Então, nós estamos já caminhando aqui para o final, só que eu estava verificando aqui no livro e eu percebi que ficou faltando 1,5 páginas de conteúdo. Não sei se a versão que a gente fez esse PowerPoint é uma versão anterior, mas eu vou só fazer o comentário em cima desses 3 pontos que ficou faltando aqui, aí a gente já vai finalizar. Então, o tema é sugestão para uma boa reunião. São 3 pontos. A gente vai falar na prática, né, o que deve ser feito durante a semana, que é o número 1, depois no dia da reunião e depois na própria reunião. Então, são 3 coisas importantes que nós devemos ter em mente, principalmente o líder do home group. Então, começando aqui, né? Primeiro, durante a semana, o que deve ser feito? Durante a semana deve ser feita oração pelos membros e convidados, visita aos membros e convidados, isso durante a semana. Oração diariamente pela vitória da próxima reunião de home group, atenção ao seu relacionamento familiar durante aquela semana, por quê? Porque o relacionamento familiar vai interferir diretamente no home group e o home group no relacionamento familiar. Cuidado com o coração, ou seja, não trocar o coração e se trocar, destrocar rapidamente. Por quê? Porque tudo isso é uma preparação para o home group. Comunicação entre os membros do home group, preparação do material, como leitura, perguntas, música, etc. Não se esqueça da letra das canções para que todos possam acompanhar. Conversa pessoal com o vice-líder, na verdade está dizendo o que o líder deve fazer, né? Deve ter uma conversa pessoal com o vice-líder para estabelecerem estratégias para a próxima reunião. É importante um contato anterior entre o líder e o vice-líder para eles conversarem, unirem de coração para poder continuar. Então, isso deve acontecer durante a semana. Quando eu for compartilhar esse PowerPoint, eu já vou incluir essa parte, tá bom? Para que, se alguém for estudar depois, já vai estar incluindo também essa parte aqui. Então, durante a semana. Depois, no dia da reunião. Então, tem uma diferença o que ele faz durante a semana toda e no próprio dia da reunião. Primeiro, superando os testes internos. O que é isso? A mesma coisa, vai aparecer teste,
Satanás vai tentar nos desestabilizar, vai tentar dar uma prova, um teste, pode ser da família, do esposo, da esposa, dos filhos, dos pais, dos irmãos, alguém da igreja, alguém no trânsito, pode ocorrer qualquer coisa para poder nos desestabilizar para aquele dia de reunião. Quanto mais a gente tiver se preparado durante a semana, mais Satanás pode querer derrubar a pessoa internamente no dia da reunião. Enviar mensagens, ligar ou visitar membros e convidados, se for possível, né? Por exemplo, a reunião é de noite, manda mensagem para as pessoas de manhã, se tiver alguém que mora ali perto, vai lá e visita, assim por diante. Incentivar os membros e convidados a não atrasarem, pode colocar no grupo, né? Todos bem-vindos hoje na casa do senhor João, nosso anfitrião aqui no endereço tal. Vamos todo mundo chegar a tempo para a gente fazer uma reunião abençoada, etc. Chegar antes 30 a 40 minutos, oração e música sagrada no local da reunião, isso tudo para o dia da reunião. Organização das cadeiras, limpeza, etc. Não se esqueça de imprimir o material de leitura, já com as perguntas abertas, também com a passagem bíblica, como nós mencionamos. Então, para o dia da reunião, tem uma lista aqui de 7 elementos importantíssimos, né, para poder fazer. Na reunião, então aí já é na hora da reunião, recepção calorosa do lado de fora da casa, 10 minutos antes, pegar o nome das pessoas novas com o pai espiritual e anotar, isso o líder deve fazer, colocar as pessoas novas nos lugares mais confortáveis. Imagina, tem um banco de madeira, um banco de pedra, tem um tapete no chão, uma cadeira e um sofá fofinho. Deve colocar o convidado no sofá fofinho. Começar no horário em ponto, dar as boas-vindas com entusiasmo e alegria, passar a lista de presença, então pode passar uma lista para as pessoas escreverem seus nomes. Talvez não é bom ser aquela mesma lista oficial, porque as pessoas podem escrever de uma forma não legível, né? Então, passa um caderninho ali, depois pode passar limpo. Apresentar as pessoas novas pelo nome, já tem o nome de todos os novos anotados. Pode usar CD, MP3, vídeo para as canções, no caso de não tiver um violeiro ali para tocar. Se tiver também, pode usar a tecnologia, não tem problema. Incentivar todos a cantarem com alegria. Como está o quebra-gelo? Curto, animado, tem que ter muitas risadas e ser movimentado. Leitura em bom tom de voz para que todos entendam bem. Abra o compartilhamento com alegria e com perguntas. O líder é o facilitador, dê prioridade para as pessoas falarem sem corrigir ou complementar ou consertar algo que alguém falou. Às vezes a pessoa fala assim, eu não vou corrigir, mas eu vou complementar. Esse complementar, psicologicamente, vai soar da mesma forma de que você não concordou comigo, de que você está querendo me corrigir. Já vimos algumas coisas assim, né? A pessoa falou um pouquinho, então eu quero complementar o que ele falou. Na verdade, ele está corrigindo o que ele disse. Então, porque ele falou o contrário. Então, não precisa complementar, não precisa consertar algo que alguém tenha falado meio distorcido. Somente facilitar o compartilhamento. Deixe sua opinião para a palavra, quer dizer, deixe sua opinião e a sua palavra para o final. Eu já mencionei isso também na reunião 2, não vou falar novamente a razão aqui, até porque os vídeos agora estão no YouTube, né? Então, quem ainda não se inscreveu no canal, vai lá, se inscreva no canal, estava vendo lá, acho que tem um pouco mais de 20 pessoas, aqui nós temos mais de 100 participando, então é importante todo mundo se inscrever no canal lá, compartilhar, dar o like, assim por diante, né? Deixe sua opinião e palavra para o final, incentive todos a falarem, não deixar alguém falar demais e tirar o tempo dos outros. Se ocorrer algum caso, você fala, gente, por favor, aqueles que já falaram, vamos dar oportunidade para os outros falarem também. Essa é a alegria de todo líder do home group, quando ele tem que cortar as pessoas para falar. Fala a verdade, aqueles líderes de home group que já conduziram o home group sabem que às vezes é difícil as pessoas falarem. Então, quando chega num ambiente que as pessoas falam até demais, na verdade, o líder do home group, mesmo que ele tenha que cortar, mas ele está pulando por dentro ali de alegria, né? Duração de 20 a 25 minutos, né, o tempo da palavra. Fechar as palavras com elogio e elogiar a todos, né, pela contribuição, pelas suas palavras, sua mensagem. Abra o assunto meta-semanal, explicando resumidamente com exemplos práticos. Fechar os olhos no final para que todos pensem em suas próximas metas. Esclareça que você avisará no final dos 30 segundos, mais uma vez ressaltando isso. Dar o aviso de notícias, avisar claramente, não é bom falar de qualquer jeito, quando o pessoal está fazendo bagunça, conversando, é bom todo mundo calma, e o líder fala, gente, na próxima semana nós vamos ter a nossa festa de multiplicação do home group lá na igreja local. Então, todo mundo tem que escutar, não pode ser assim, enquanto um está fazendo bagunça ali, um conversando ali, um se levantando ali, um correndo para o banheiro, o líder vai lá e fala assim, gente, ó, a gente vai ter uma festa de multiplicação semana que vem. Aí ninguém entende direito.
Oração final para os pedidos, dar prioridade, servir primeiro e conquistar os convidados, dando amor e atenção. Então, essa parte importante está lá na página 97 e 98 do manual impresso, e nós vamos colocar ela também dentro do PowerPoint que a gente vai compartilhar depois. Então, queria só agradecer, acho que chegamos ao final aqui, e só um ponto que eu queria ter ressaltado lá no início da reunião, no meio, mas eu lembrei agora, né? Quando a gente criar aqueles grupos de WhatsApp, tem que tomar cuidado e fazer de uma forma adequada quando a gente for incluir as pessoas novas. Já vimos casos que um comentário ali de mau jeito ou sem intenção de um membro, ou tratando alguma coisa que não é para a pessoa nova, desanimou muito o convidado a participar no home group. Então, pode ter aquele grupo só para dar amor ali, só para compartilhar alegria e viver no mundo da felicidade? Sim, ali pode colocar o convidado. Mas alguns home group, algum grupo que o líder for tratar alguma coisa mais séria, por exemplo, pode ser que naquele grupo ele está pedindo oração para os convidados. Não faz sentido ter convidado ali, naquele grupo de WhatsApp, né? Naquele grupo ele pode estar falando alguma coisa, sabe? Alguma coisa que tenha acontecido na semana anterior, ele quer jogar o comentário ali no home group, discutir isso, tal, etc. Então, tem que tomar cuidado. Claro que o líder decide, né? Mas tem que tomar cuidado quando a gente criar os nossos grupos de WhatsApp e não somente colocar pensando que ele vai estar aqui, ele vai estar feliz. Não, o convidado está ali, atento a tudo que acontece. Apesar de que também alguns convidados podem começar a compartilhar outros tipos de assuntos ali, achando que isso aqui é um grupo para compartilhar coisas religiosas e começar a colocar um monte de vídeo, um monte de coisa. Então, é proibido? Não, mas tem que ser feito com bastante responsabilidade e cuidado nessa parte. Então, até aqui foi o estudo de hoje. Muito obrigado. Boa noite a todos.